Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio e dessa vez com um formato muito diferente. Um formato em que sim, estamos na cadeira de entrevistadores, mas também numa cadeira de entrevistados, porque a ideia aqui é aprender e enriquecer. Essa é a promessa desse podcast. Meu nome é Lari Lopes e aqui ao meu lado co-host Vini Firmino. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Como eu fui bem apresentado pela Lari Lopes, meu nome é Vinícius Firmino e eu tô muito animado com esse podcast porque, na verdade, é uma dinâmica diferente, não é só aqui como host, mas também vamos fazer uma troca, é um bate-papo, muito aprendizado. Eu gostaria de convidar e apresentar uma convidada muito especial. Ela tem... Gente, na verdade, antes de eu vou deixar ela se apresentar, porque o currículo dela é gigantesco, ela é top, psicóloga, consteladora familiar. Enriquecimento. É outro patamar. Pessoal, me ajude com uma salva de palmas aí nos comentários. Paula Cassanho. Que alegria ter você aqui com a gente. Meu Deus, que honra, que alegria. Muito bom a gente estar aqui. Bom, eu sou Paula Cassanho, né? Mas o mais importante dessa apresentação toda de vocês é que, como a gente estava conversando nos bastidores, o poder de multiplicar, o poder de transbordar um conhecimento novo, muito pouco falado, e ao mesmo tempo a ignorância do que nós vamos conversar aqui hoje muda muita coisa, não só na vida pessoal, mas na vida profissional e empresarial das pessoas que estão buscando não só um enriquecimento financeiro, mas o enriquecimento como ser. E o meu trabalho é justamente esse, né? O meu slogan é desenvolvimento integral do ser, porque eu acredito que não existe riqueza financeira sem riqueza espiritual, riqueza psicológica, emocional, familiar e tudo também tá interligado, né? de relacionamentos. Não, sim. você sabe que como empresário eu queria muito entender um pouquinho, a ideia desse podcast é ouvir sobre esse olhar do enriquecimento empresarial. A gente tem alguns negócios no nosso nome e a grande verdade é que existe uma diferença no game empresarial que divide os meninos dos homens. Uau, e a sim. gente gosta muito de bater nessa tecla porque eu não acho que é só trabalho, mas é trabalho da forma certa, com esforço no lugar certo. Mas mais do que isso, é ter uma clareza sobre esse futuro. E eu gostaria de entender um pouco de você, daquilo que você entrega hoje para os seus mentorados, porque eu sei que você tem esse acompanhamento empresarial de one-on-one com esse empresário, com essa empresária. O que trava tantas pessoas para enriquecer nas empresas, Paulinha? Tá, primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Porque eu me formei psicóloga em quase 22 anos atrás, eu me formei psicóloga. E eu só fui começar a trabalhar dentro da área de desenvolvimento humano 12 anos depois. Eu trabalhei em várias outras coisas antes, o que eu acho bacana de comentar, porque isso me formou também. Te trouxe até aqui, né? E multivisão, porque eu trabalhei com financiamento de veículos, crédito consignado, tive uma corretora de seguros, não sei se eu já te contei isso, mas eu tive uma corretora de seguros também, né? Fali 3 vezes. Então, toda essa bagagem que foi desde corporativa, empresarial, problemas e ao mesmo tempo também todo o enriquecimento de conhecimento que eu acabei passando na prática, isso fez com que a hora que eu voltei para a área de desenvolvimento pessoal, eu já tivesse ali uma diferença mesmo dentro dessa bagagem, dessa experiência. E por que eu gosto de falar que eu sou psicóloga? Porque a psicologia não respondeu muitas coisas que a constelação veio responder para mim 12 anos depois que eu me formei. E o que é isso na prática? Então, veja, eu me endividei, assim... 100 mil reais em 2013 era um valor muito alto. Dinheiro, muito dinheiro. No meu ponto de vista, é um valor bem alto. Era um meio milhão de hoje. Era um meio milhão de hoje, acredito. Fácil. Né? E o que aconteceu? Eu me endividei quando eu me formei, quando eu estava trabalhando como planejadora financeira. Que isso? Que loucura, hein? Então, psicóloga, já tinha trabalhado com várias áreas de questões financeiras, porque olha só como a vida foi, né? Financiamento de carro, crédito consignado, era tudo coisa de financeiro. Quando eu tive a corretora de seguros, o meu foco era seguro de vida e previdência privada, ou seja, planejamento sucessório, planejamento de futuro, financeiro. Proteção do patrimônio, né, daquela família. Exato. E aí eu fiz Sociedade Brasileira de Coaching, me formei coach, comecei a estudar educação financeira, planejamento financeiro e me endividei. Que loucura. Aí, quando eu me dei conta, porque assim, todo mundo aqui, com certeza, já deve ter passado por esse momento de, do nada, você se dá conta. Você fala, a conta não tá batendo. Porque foi essa linha de raciocínio que chegou pra mim. Falei, não, com todo o conhecimento que eu tenho, teórico e prático, eu me endividar não faz sentido, sabe? E foi ali que daí eu fui fazer um curso, na verdade foi um treinamento de coaching.
E no treinamento de coaching, no último dia, teve lá um exercício que eu não entendi nada. E como eu sempre fui muito atriz, né? Eu fiz teatro, fiz tudo. Você é irmã da Tata Werneck? Eu sou. É pra fazer a linguinha? Ai, que momento, que momento. Muito bom. Mas tem que ter humor nessa vida, né? Por favor. É o que nos leva. que nos move nessa vida, né? Enfim. Aí eu falei, é uma dinâmica, porque até depois eu vou contar um pouquinho mais da constelação, mas a constelação familiar, ela vem do psicodrama, que é uma das abordagens da psicologia. Então, quando eu vi ali que, na verdade, aquela dinâmica que a gente estava fazendo era um teatro, eu falei, vou participar, porque teatro é comigo mesmo, eu sou praticamente uma atriz. Só que 9 meses depois, olha que interessante isso, 9 meses, é como se fosse é o tempo de uma gestação, né? Literal. 9 meses depois, até me arrepio de falar, porque é muito massa, lembra disso. Eu tive uma mudança na minha vida, eu era dependente da minha mãe de uma forma muito disfuncional. E desproporcional, né? Totalmente desproporcional. Eu tinha uma doença psicológica com a minha mãe que eu não sabia que eu tinha. Caramba. E depois desse exercício que a gente fez lá naquele último dia da imersão de coaching, de liderança, que tinha nada a ver com o que aconteceu, E você já era formada em psicologia? Eu já era formada há anos, já era Olha 10 que anos loucura. formada em psicologia. Caramba. Já, mas nunca tinha atuado, né? Sim, sim. E aí, com uma mudança tão grande, eu me senti tão diferente. E quando eu me dei conta disso, dessa mudança, nesses 9 meses depois, eu falei, eu quero mais disso. Eu quero entender como isso funciona. E até estava te contando, né? Eu sou super cética e eu sou aquela pessoa, tanto que eu tenho um monte de livro, eu tenho um embasamento teórico de tudo que eu faço. Ciência, né? Legal. Porque pra mim, assim, você me fala, blá. Por isso que eu tive muita dificuldade até na fé, na parte espiritual mesmo, porque pra mim o ver pra crer era, entendeu? Todo mundo lá sendo curado com uma imposição de mãos, eu falava, mas como isso é possível? E é muito louco, porque a tua mente da área da saúde te ensina a pensar de uma forma racional. Racional. E aí eu também tenho uma característica mais racional mesmo, que veio do meu pai, veio da minha mãe, né? Meu pai achava, por exemplo, que mas pra que tem que fazer terapia? Eu falava, pai, mas eu faço psicologia, você não quer? Se eu não vou consumir o que eu vou vender, como é, né? Verdade. Mas ele falava, você é tão bem resolvida, você tem uma família tão estruturada, pra que você precisa disso? E é interessante, porque até isso, né? Eu acabei saindo, acho que um pouquinho do rumo, porque eu tava tem falando problema. cérebro TDAH também vai e volta, Não né? tem problema. A gente estava tentando Mas- entender, você contou essa tua jornada e é muito louco, porque olha o que você me disse. Poxa, eu era planejadora financeira e eu Boa. me endividei em 100 mil reais, que, poxa, na época 13, 2013. 500 mil reais, pelo menos, a gente tende para fins de inflação. Então, em outras palavras, você entrou num ciclo de que você ensinava. E Isso. hoje você consegue entender o porquê que você entrou nesse ciclo, né? Isso. E foi quando, eu até trouxe uns livros aqui de referência, porque olha que bacana, o título desse livro é exatamente o que eu acabei recebendo de informação quando eu fiz esse treinamento que teve a constelação familiar, que Não Começou com Você. Eu vi esse livro do João. Esse Esse aqui, do João Kleber. o Ponto Cego, né? Mas esse livro do Não Começou com Você foi muito interessante, porque vocês perceberam aqui, parece um DNA, um código de DNA. Olha isso. Né? E o que começou a chegar para mim ali naquele momento? Que todos nós temos mais do que crenças limitantes, mais do que comportamentos. Todos nós temos memória celular e heranças que a gente tem lá da nossa ancestralidade, da nossa família de origem biológica e que independe de você conhecer ou não conhecer. Isso é forte. E são, pelo menos, hoje já tem ciências que comprovam, tá? Que pelo menos 7 gerações, que na verdade a Bíblia fala de 7 gerações, maldições hereditárias. E eu, cristã, eu tinha recém me convertido quando eu conheci a constelação familiar. E foi muito legal porque as coisas começaram a se conectar. Falei, gente, olha que interessante. Então, nós temos uma herança que na igreja eu aprendi que era, embora não tenha nada a ver com religião, isso é essa Não, conversa, sim, né? Na igreja eu aprendi que tem as maldições hereditárias que eu herdei espiritualmente da minha família e agora eu tenho uma prova. Caraca, que legal, entendeu? Porque agora eu consigo dizer que existe memória celular, comprovada cientificamente. A Biologia da Crença é um livro que eu gosto de trazer também, porque o Bruce Lipton, ele é um cientista, um biólogo, que ele fez pesquisas e ele conseguiu comprovar que quando a gente muda
a nossa mentalidade de forma profunda, real mesmo, não só finge que muda, né? Às vezes a gente faz gratidão, Deus e luz, e não é bem assim, né? Tá ali, né? Mas quando você muda profundamente uma crença, você muda a tua fisiologia e você ainda passa isso pra frente. E sabe o que eu queria te perguntar? Nesse olhar de que não começou comigo. Quando a gente fala para empresas, então a gente tá dizendo então que um CFO, um CEO, um COO, às vezes ele não consegue tomar uma decisão estratégica para a empresa e não tem a ver com a operação em si, mas tem a ver com ele, mas o que ele carrega dentro dele. É isso que você tá me dizendo? Exatamente. Conta um pouco pra gente. Para um cargo de diretoria, Paulinha. Tá. O que você poderia dar de dica para esse cara entender os padrões que eles têm repetido? Eu queria até entender um pouquinho sobre esse olhar de padrões, sabe? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem 3 tipos de herança, tá? Então, a gente tem a herança da memória celular que a gente traz da família. E a gente tem uma pedagogia sistêmica. O que é uma pedagogia sistêmica? As nossas famílias, elas já têm gerações, uma forma de se comportar. Então, por exemplo, se esse diretor, se o pai dele foi funcionário público, ou trabalhou, dependendo do que os homens da família dele fizeram, ele tem uma tendência a repetir isso. Só que a gente não repete só de uma forma. Às vezes ele não repete sendo um funcionário público igual o pai. Aí ele vai trabalhar lá numa empresa, ele se torna um executivo, e ele vai crescendo, e aí chega um ponto que ele trava e ele não sabe por que ele trava. E quando a gente vai fazer esse exercício de olhar e desenha a psicogenealogia dele, ou seja, faz esse desenho de como foi pai e mãe, como foram os homens da família, como foram os casamentos da família, como foi a história da família com dinheiro, ali eu começo a descobrir os pontos cegos que estão fazendo com que ele tenha esse problema. Às vezes ele vai estar lá, ele está trabalhando e ele só tem, por exemplo, ele está contratando colaboradores que têm muita rotatividade. Por que isso acontece? A maioria das vezes isso acontece porque ele não consegue criar vínculo. Ele tem ali, às vezes, alguma questão que está impedindo ele inconscientemente de que aquelas pessoas fiquem lá. Ele pode ter um histórico de traição da família. Então, às vezes, ele não é traído no relacionamento de casal, mas na empresa ele é. Então, ele acaba contratando. Toda vez que eu fizer aspas aqui, significa que é um movimento que é inconsciente. Sim. Não é uma coisa. Lógico que vou contratar alguém para me trair aqui. Vou contratar uma pessoa que vai me colocar na justiça. Vou contratar alguém que vai me roubar. Não, não é isso. Mas a gente tem essa tendência inconsciente a repetir esses padrões da família. Por quê? Não começou com Porque você. não começou com você. Então vem de muito atrás, né? Eu já li um livro chamado A Sinfonia da Vida. Cara, já ouvi falar desse que livro. livro Maravilhoso. maravilhoso. E ele fala muito sobre epigenética. E aí ele mostra casos de pessoas que, por exemplo, tinha um cara que ele era multimilionário e ele nunca teve acesso à pobreza. Só que quando eles chegaram para abrir a despensa da casa dele, tinha comida, assim, para um ano. Coisas vencendo e tudo mais. E aí identificaram que o avô dele passou por uma extrema pobreza. O pai ficou milionário. E o filho nasceu, só que o filho nunca teve contato com pobreza, mas aquilo ali já estava já... Aí também eles mostraram o caso nele, né? de uma menina que ela tinha pavor de dirigir. Só que não existia uma explicação, ela não conseguia tirar a habilitação, ela tinha muito medo. O avô dela morreu no acidente de carro. E é engraçado que a gente vê isso no Vini. O pai do Vini tem medo de avião e o Vini tem exatamente o mesmo medo. O pai do Vini tem medo de elevador e o Vini tem o mesmo receio de elevador. Então você vê um comportamento sendo repetido porque não começou nele, né? Começou muito atrás. Mas bem legal você trazer isso, porque assim, agora você acabou de falar do segundo ponto de herança. Porque o primeiro é da memória celular, que é extremamente inconsciente, né? E, na verdade, ele vem de um caráter, inclusive, físico-genético, tá? E que reverbera no comportamento. Mas também a gente tem as crenças. Tanto é que eu trouxe, né, o poder do subconsciente. Eu vim cheia dos livros aqui para poder ancorar a nossa linha de raciocínio. Por quê? Porque quando a gente chega no planeta, eu costumo dizer que a gente já recebe assim uma caixa cheia de tudo que a gente precisa pensar. Tá aqui, ó. O que você vai pensar sobre filhos? Aqui, querido, não precisa gastar fosfato para você pensar. Tá aqui, ó. Você vai pensar assim de filhos, você vai pensar assim de passado, você vai pensar assim de dinheiro. Tá pronto já. Então tem um modelo mental que já é passado pra gente. Pela família, pela comunidade, pela igreja, pela escola, pelas pessoas que a gente mais convive. Por tudo que constrói a gente. Isso. E aí tem a modelagem. E a modelagem é que, agora você, por exemplo, falou, né? O pai dele tem medo de avião. Então ele tem a parte da herança do pai, que pode ser também física, biológica, epigenética, mas ele também tem a modelagem. Então, ele ouve o pai dizendo que tem medo de avião
e ele fala, nossa, meu pai tem medo de avião. Então, um avião, o pai é quem? É uma figura de autoridade. O pai é uma figura de referência. Se meu pai, meu herói, ou talvez não sei se foi herói mesmo ou não, né? Mas meu pai, essa referência pra mim tem medo de avião. Então também tem que ter, gente, porque é perigoso. Eu tenho medo de barata. Minha mãe me puxava, a gente corria pro quarto, a gente subia na cama, que até hoje eu não entendo, ela fechava a porta e a gente subia na cama. Eu não entendo como é que funcionava isso. Então, que a barata voava e meu pai tava lá fora matando a barata no... Você sabe que a gente tem uma história de barata. Eu namorava o Vini, a gente era vizinho de rua. Mas eu namorava o Vini, era umas 11h30 da noite de um sábado. E a Gabizinha foi me visitar, eu morava no Rio de Janeiro sozinha. E eu liguei pra ele chorando, pelo amor de Deus, ele invadiu aqui. Ele, meu Deus, quem? Eu falei, uma barata voadora. Ele foi pra casa só pra matar a barata. E ele foi também. Não, Era de verdade, era um dragão. Era um dragão. Era um dragão. Lagarto E aí, voador. imagina, era eu, ele e minha irmã no sofá. Ou seja, não começou com a gente, não começou. Eu me tranquei no quarto. Ai, que Era muito grande. Ou seja, não começou com a gente. Eu acho que vai passar pro meu filho de medo. Mas brincadeiras à parte, eu Mas entendi o que você brincadeira, disse. essa parte, meu pai ainda matava a barata afogada. Porque até hoje eu não sei porque que ele jogava tanto veneno. Sabe assim, que fazia aquele bomba Fazia uma... de... Nossa, de veneno. Meu Deus. Mas Mas conta isso pra gente. Então, essa coisa a segunda memória vem nesse lugar da tua família Crenças. mesmo. De uma crença que, no caso do Vini, no exemplo do elevador, o pai trouxe. Não só de família daí. Aí são os cuidadores e Tudo as aquilo pessoas que reverbera da tiveram sociedade pra essa pessoa. isso. Que você Que legal. conviveu. Tanto é que tem regionalidade. Se a gente pegar o Brasil, que é um Brasil de Brasis. sei quantos mil Brasils, né? Como diz o Adib. Então, por exemplo, se a gente pegar como que as pessoas vão pensar sobre dinheiro, sobre negócios, sobre segurança. Por que Florianópolis? Eu morei 13 anos em Florianópolis, não sei se vocês sabem disso, né? Florianópolis, hoje, mais de 70% das pessoas lá são funcionários públicos e aposentados. Por quê? Porque ali é uma cultura deles, né? Então, tem uma forma de viver no Sul. Não é só em Florianópolis, óbvio. Tem uma cultura no Sul que é X. Lá eles são mais prósperos. Lá você não vê um carro... É muito difícil ver um carro muito velho, por exemplo, na rua, entre a região ali mais de Florianópolis até Balneário, Curitiba. sim. Né? Então, tem uma forma de enxergar a vida, dinheiro, negócios lá. Tem uma forma de enxergar aqui. Por que a gente estava falando, eu quero mudar para Alphaville, quero mudar para São Paulo? Aqui tem uma energia de trabalho, aqui tem uma energia de crescimento, de expansão. Então, tem as regionalidades também. E por isso a gente pegando aquela palavra tão clássica que, inclusive ontem, né? Ontem nós estávamos numa imersão extraordinária, a primeira imersão do Gerações, que eu faço parte com muita honra. E a palavra intencionalidade, que foi citada tantas vezes lá, né? Então, quando você começa a descobrir as pegadinhas, os pontos cegos, as crenças limitantes que a gente Bem tem, por isso. aí o que você faz? Ok, o que eu posso criar de estratégia agora para que isso não seja mais um ponto fraco? E eu não seja roubado. Então, esse diretor, ele precisa entender Boa. essa memória 1, essa memória 2 e a terceira, qual seria? A terceira é da nossa aprendizagem direta e indireta, que é de física mesmo. Então, por exemplo, é o que você passou desde a barriga da tua mãe até principalmente 14 anos. Então, concepção, gestação, nascimento, 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14. Cada uma dessas partes da nossa vida, a gente está passando por algum tipo de experiência física. Caramba. Tanto é que, dentro da barriga da nossa mãe, todas as pessoas do planeta, até as desejadas, passaram por rejeição. Porque isso daí é uma coisa que daí eu teria que me alongar muito, mas brevemente, só para não ficar no ar, né? Na barriga da mãe, toda vez que a mãe se estressa, pode ser porque ela tropeçou e quase caiu. Ali houve um disparo de cortisol, adrenalina na corrente sanguínea dela, e ali o útero contraiu. No que o útero contraiu, o bebezinho tá lá. Ué, apertou. Ele não tem ainda, lógico, ele não tem. A percepção Sim, sim. do porquê. Mas ali o físico dele, apertou. Aí a mãe teve muito estresse na gestação, foi apertado muitas vezes o útero. E aí o que aconteceu? O registro de memória celular para aquela criança foi de rejeição. Todos temos ferida de rejeição, de abandono e de culpa, e isso é provado cientificamente. Caramba. É por isso que As somos três adultos coisas. tão machucados. Tem mais outras coisas? Não, são só essas três. Tem algumas ciências que falam de outros nomes também, mas essas foram. Mas Eu acho que essa as três já resume são perfeitamente. o resumo perfeito de tudo, né? E aí eu falo, né? Por exemplo, aí você nasceu. Todo mundo teve alguma separação com a mãe. Seja porque a mãe foi trabalhar. Eu tinha uma amiga minha, primeira que teve filho. Eu lembro uma vez que eu estava na casa dela e ela falou assim pra mim:
segura aí o Antônio, canta a galinha pintadinha, faz o que você quiser, você fica aí fazendo palhaçada, agora você segure ele, porque eu vou no banheiro. Porque eu preciso ir no banheiro e eu preciso não olhar pra cara de ninguém por pelo menos 15 minutos. É uma separação. Parece brincadeira isso, mas é uma separação. Sim. E aí todos nós temos essa influência do momento em que a mãe se afasta, que é a cuidadora principal ali, que é a referência. Só que algumas pessoas, realmente a mãe foi embora, a mãe morreu, enfim. E aí nós temos a culpa, que eu falo, que é principalmente de 3 a 7, quando a gente já tem linguagem. Então, quando a gente já tem a linguagem, o que acontece? A gente ouve as coisas. Aí eu duvido, vocês podem me contar, mas eu duvido que vocês já não passaram por uma situação do tipo: se tua mãe não tivesse engravidado de você, ela teria feito faculdade. Eu, por exemplo, ouvi que se minha mãe não tivesse engravidado, ela teria ido fazer mestrado na Itália. Mas é mentira. Porque ela mesma fala que ela que quis, ela me escolheu, ela escolheu o mês que eu queria nascer, mais memória celular de dor, mais crenças inconscientes e conscientes que a gente recebeu da família, da comunidade, mais essas experiências de rejeição, abandono que a gente passou. Aí alguém fala isso, Quebra tudo. aí você vai pensar: meu Deus, eu estraguei a vida dos meus pais, meu Deus, eu fui o problema da vida deles, se eu não tivesse nascido, lá. E isso gera um diretor, isso gera um empresário, uma empresária, que vai, por exemplo, projetar dores, esperanças nos seus colaboradores. E isso vai gerar um conflito, porque não é família dentro da empresa. Por exemplo, né? Isso vai gerar uma necessidade, às vezes, de ser mãezona dos colaboradores. Que é o maior erro, né? Que é o maior erro. Maior erro. Paulinha, se você pudesse dar uma dica para esse diretor de empresa, para esse cargo de chefia, qual é o sinal que ele precisa ficar atento, ela precisa ficar atenta para não cometer esse tipo de erro, da gente projetar uma situação que não começou na gente, que vem de um subconsciente, que vem de uma epigenética. Se você pudesse dar essa dica, olha nos olhinhos deles e dá essa dica, o que você falaria para eles? Primeira coisa, me procure para fazer uma reconfiguração sistêmica. Isso seria um passo extraordinário, um protocolo rápido, que a gente vai direto ali na fonte, a gente consegue descobrir esses pontos cegos e já dar esse destrave para ir para um novo olhar sobre tudo, né? Sobre todo o contexto dele ali, pessoal e profissional. Tá? Mas, não vou falar com a Paula agora, eu quero seguir sozinho e entender melhor como que funcionam essas coisas. Estude sobre leis do espelho, inclusive meu YouTube tem lives extraordinárias, tem uma live sobre leis do espelho extraordinária lá. Estude sobre comportamento, estude sobre padrões, né? E busque compreender essas dinâmicas ocultas que, na verdade, elas não têm como ser enxergadas e entendidas, senão por autoconhecimento e por estudo direto mesmo, sabe? E eu vejo que o teu trabalho, né, Vini, a gente estava falando sobre isso, vem muito nesse lugar. Quando eu, que tenho uma cadeira de diretoria, me entendo mais, saibo mais, sei mais sobre mim mesmo, as decisões se tornam muito mais fáceis, né, Vini? Não, com certeza. E eu também percebo, e até queria que você desse uma dica, como a pessoa consegue identificar que ela tá dentro daquele ciclo, que ela não consegue sair e parece que a história se repete. E até aconteceu recentemente com uma pessoa próxima a gente, que ela criou a filha sozinha e não teve marido, acho que o marido provavelmente era um louco. E aí essa filha cresceu e 15 anos de idade engravidou e agora ela separou do menino e ela vai criar a filha. E é interessante olhar como a história se repete. A mãe que não... A avó aconteceu isso, exato. A mãe aconteceu isso, agora a filha. Exato. No caso já é uma mãe, né? A avó aconteceu isso, a avó também não teve marido, e aí a mãe, agora a filha, e aí nasceu uma menina. E eu falei, infelizmente, cara, se isso não for quebrado, a filha vai acontecer a mesma coisa, vai arrumar um cara, e aí a história vai se repetindo, né? Bom, a primeira evidência de que você tem um problema sistêmico é sofrimento. Quando você percebe que tem um movimento que está acontecendo, um comportamento que está se repetindo, uma história que está se repetindo, e você sente dor com isso, você fala, opa, eu tenho um problema sistêmico. Um outro sintoma importante é, você já sabe o que fazer, mas tem algo que parece que é maior do que você. Lembra que eu falei? Eu, planejadora financeira, eu já sabia o que fazer com dinheiro, eu orientava a pessoa sobre isso, mas parecia que tinha algo maior do que eu. Era um negócio que, se eu contar para você, é uma coisa bizarra, porque você fala assim, não, mas espera lá, não bate a conta. Sim. Então, você precisa... eu até gostaria de dizer
que a gente consegue mudar pelo amor. Mas é muito difícil. É muito difícil. Até no podcast que eu fiz lá, recentemente, o entrevistador, ele até perguntou pra mim, ele falou assim, tá, mas não tem aquelas famílias que são boas, que já estão no fluxo, né, que tudo tá acontecendo bem e tudo mais? Tem, porém, todas as pessoas do planeta têm dor em algum momento. Sim. E se a dor não te motivar pra buscar ajuda, né, mas tem perguntas que você pode fazer. Então, pera lá. Tô repetindo esse padrão, tô sentindo dor aqui como empresário, como CEO, como chefe, como líder ou como uma pessoa, como você disse, essa mãe. Então, a primeira coisa, essa história é a minha história ou eu tô repetindo a história de alguém? Anota aí. É uma reflexão muito simples. Será que eu tô repetindo a história de alguém? Será que eu comprei essa crença? Será que eu comprei essa linha de raciocínio, essa filosofia que eu tô vivendo aqui? Eu comprei de alguém ou isso é meu mesmo? Nossa, isso é forte. E aqui, esse próprio livro pode dizer pra gente, 98% de tudo que a gente pensa e sente é herdado. Ou porque foi da memória celular, ou porque foi das crenças que a gente aprendeu, ou através de uma modelagem de comportamento que a gente se referenciou. Então, não tem. Se a gente quer buscar mais consciência, nós precisamos encontrar as nossas próprias perguntas, nosso próprio sentido das coisas. Sim. Né? E isso é muito importante. Só que é lógico que poucas pessoas vão se aprofundar tanto, é por isso que existem os facilitadores, né? Psicólogas, mentores e tudo aí, mais. Senão, até porque senão é muito difícil você... Assim, eu posso ler esse livro. Mas, poxa, dificilmente eu chego numa conclusão. Até porque a gente tá falando de quantos anos? 22 anos que você é formada só no âmbito de psicologia. E aí a gente traz o seu background, traz a tua história. E todas as histórias que você tem ajudado, é uma história muito mais fácil. Ué, eu sei fazer investimento, mas é óbvio que para isso tem um assessor no Itaú. Então, assim, acho que é muito importante a gente entender que, de fato, há coisas que eu posso tomar meu espaço. Sim. Mas a dica que eu quero te dar é... A Paula tem uma corrente ali, um caminho de produtos. Então, poxa, se você não consegue pagar algo mais caro, ela tem produtos muito legais que já entram na sua vida e já te dá um norte, uma direção. E se a gente não tem clareza nesse caos, vai ser muito difícil conseguir seguir. E aí eu queria entender, o Vini falou uma coisa que eu pensei. Esses padrões são comuns? Como funciona essa questão de padronização desse ciclo que a gente às vezes fica rodando nesse olhar de empresa, né? Porque às vezes a gente tem tantas empresas, né, Vini, que as pessoas, cara, passa ano, vira ano. Tá, a mesma coisa. A mesma coisa. Mesmo problema, mesmo tudo. Mesmo negócio. Existe um padrão, Paulinha? Existe um padrão. Na verdade, a maioria de nós está no piloto automático, mais do que 90% da vida. Até a gente que tá buscando mais consciência, a hora que a gente, às vezes, para pensar, fala, nossa, passaram 2 meses e eu estava aqui num padrão, né? E todos nós temos um caminho mais conhecido. E o que esse caminho? Ele é cerebral, tá? Ele é neural. O caminho mais conhecido é aquele que a gente aprendeu e que a gente modelou e que a gente teve referências maiores. Então, se você quer ter uma empresa, ser bem-sucedida, aumentar teu faturamento, ter uma equipe massa, né? Que mais? Ter um nome, referência no mercado, quer ter franquias, filiais, enfim, expandir os seus negócios, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entender para onde você quer ir. Eu tenho, inclusive, uma frase que eu gosto muito: quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Enquanto você não souber onde você quer chegar, qualquer desafio ali do meio do caminho vai te fazer se perder, tá? E começar a perceber, faz um histórico. Tanto é que eu tenho 3 formulários, inclusive, para quem quiser receber, eu dou de presente aqui para o nosso podcast maravilhoso. Eu dou os 3 formulários de presente para quem, enfim, mandar uma mensagem para nós falando que assistiu esse podcast, tá? Um formulário é como que foi o meu passado. O meu passado, história, e o meu passado, origem. Isso é legal. Por quê? Isso é bem legal. Porque qual que é também uma frase que eu gosto muito, né? Passado é lugar de referência e não de residência. Amo essa frase. Então, você precisa olhar o teu passado. Quem não conhece a própria história tende a repeti-la. Então, você vai só de fazer esse formulário, você já vai olhar com uma outra visão. Até porque as perguntas, elas são feitas para você enxergar diferente o teu passado, né? Então, se você ressignifica o teu passado, o que ele vira? Uma potente, grandiosa fonte de recursos para construir o seu futuro. Porque, ai, gente, eu me arrepio inteiro, porque eu acho isso muito forte. Isso é muito forte. Não, pra é mim. muito. Isso é Com muito certeza. forte. O passado é o que faz a gente único. Porque se eu sou... Por que... Gente, eu tenho clientes da Irlanda, eu tenho clientes de Salvador, eu tenho clientes de Curitiba, eu tenho clientes de São Paulo, sei lá, eu tenho clientes de um monte de lugar do Brasil e do mundo hoje, Portugal, eu tenho angolanas.
como que a mulher me encontrou? Porque ela precisava ouvir algo que só eu posso falar. Mas por que eu sirvo com a minha metodologia própria? Por que eu tenho uma forma tão potente de trabalhar hoje com as pessoas? Porque eu ressignifiquei meu passado. Endividada, separada, drogada e prostituída. Não era Cristiane F, mas era quase. Não, eu não usei drogas, mas eu tive, assim, todos os transtornos psiquiátricos que vocês podem imaginar. Eu tive fibromialgia, bulimia, pânico, depressão, tive depressão suicida. Se eu puxar a minha história, você vai falar, meu Deus, ela precisa estar ou internada no hospital psiquiátrico, aqui, né? ou sei lá onde, né? Dirigia, quando eu cantava na noite lá em Floripa, eu ficava extremamente alcoolizada e saía dirigindo que nem louca, sabe? Eu não matei ninguém por misericórdia divina. Acho que Deus falou assim, não, essa menina vai ter um propósito lá na frente, deixa eu segurar essa parte. Não sei o que aconteceu. Agora, se eu olho pro meu passado e falo, uau, por causa desse passado, eu sou uma profissional muito mais completa. Eu concordo. Hoje, se alguém me fala, eu tenho isso, aquilo, eu jamais vou achar frescura. Não, e é tão louco, porque tem muita gente que fala assim, se eu pudesse ter feito outra escolha, mas eu acredito muito que todas as nossas escolhas nos levam a lugares que farão com que nós cheguemos até aqui. Até Se você aqui. muda uma vírgula, toda a sua história muda. 360 graus Toda a história dá. muda. Então, Eu faz estava muito- refletindo. Eu fiquei pensando, cara, se eu fosse na igreja, eu dei duas opções. Eu falei, cara, eu quero conhecer essas duas igrejas. Eu falei pro meu amigo. Aí ele olhou pra mim, qual? Eu falei, bora naquela bola de neve? E se eu não tivesse ido naquele dia, ou se eu tivesse ido na outra igreja, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Porque lá, naquela mesma semana, eu conheci um pessoal e eu fui morar com eles, do pessoal da igreja. E aí, por causa deles, eu conheci a Lari e aí cá estamos. Olha que loucura. E Corações, salvem corações agora, por favor. mas se muda uma vírgula, toda Vira a tudo. história muda. É. Aquele dia eu falo, cara, eu vou na outra igreja. Pronto. Acabou. Acabou. E é muito essa coisa de que a gente é realmente responsável pelas nossas escolhas. E mesmo que elas tenham sido boas ou ruins, nesse caso foi um ótimo exemplo, mas há escolhas que talvez teriam outros dias que você poderia ter feito A ou B, melhor ou pior, mas nos leva até aqui. E é muito legal, eu queria entender um pouco, Paulinha, do que você estava contando. Quando a gente fala de empresa, a gente fala muito sobre missão, visão e valores. E aí, a gente fala sobre missão e olhando no olhar empresarial, tem muito a ver com essa missão e propósito. Sim. O dono de uma empresa, ele quando cria a empresa, ele fala de um propósito, de uma missão. Sim. Como que essa visão sistêmica vocês olham? Queria muito te pedir para dar um olhar nosso estratégico. Como a empresa pode olhar essa missão e propósito nesse olhar sistêmico? Tá, aí por isso os formulários, tá? Porque daí depois você vai responder, depois do passado, você vai responder o presente, para encontrar da onde eu tô partindo. E nesse do presente mesmo, você já vai começar a entrar em contato com algumas perguntas que vão fazer você se dar conta do porquê que você está onde você está. Por que você escolheu essa profissão? Por que você escolheu esse negócio, tá? E aí o futuro, que é o formulário terceiro, que é para você enxergar onde você quer chegar. Fiquem ligados, porque nos comentários aqui você vai conseguir acessar esse formulário. E, na minha opinião, é bobo quem não faz, né? Baita presente. Até o time aqui atrás tá olhando e falando assim, ó. Então, assim, vale muito a pena. E aí eu dou a devolutiva, mando um áudio devolutivo, ou marco uma sessão diagnóstica, a gente pode conversar, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque quando você olha e fala assim, bom, pera lá, quando você reflete um pouquinho, uma reflexão, por que vocês têm uma corretora de seguros? Então, tem a parte consciente disso. Temos uma corretora de seguros porque trabalhar com proteção patrimonial, para trabalhar com prevenção disso, daquilo, para trabalhar com plano de saúde, otimizar, né, o plano de saúde das pessoas, etc., economizar dinheiro, dar ROI, tem retorno sobre investimento, blá, 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 blá. Então, a gente tem toda uma explicação que ela é óbvia, ela é racional, ela é plausível, ela é, enfim... ela tem tem uma estrutura, ela tem um porquê. Base, eu estava procurando essa palavra, gratidão. Ela tem uma base que convence todo mundo. Aí a Paula chega e vai olhar além da superfície, abaixo da superfície, lá na parte invisível. Conforme eu vou perguntando para você, aí a gente descobre, por exemplo, esses dias eu estava conversando com o pessoal que tem uma corretora de seguros. E a gente descobriu que teve um tio que a gente não sabe certamente se ele se suicidou, ou se ele pulou, ou se ele foi jogado. E, além disso, o vô daquela família faleceu muito cedo e deixou a família sem nada, falida. Caramba. Aí aquela família foi ser corretora de seguros, principalmente de vida e principalmente de plano de saúde. O que tem a ver? Consegue perceber? Tudo. É como se algo dentro totalmente inconsciente, porque essa pessoa ela não sabia nem que tinha essa história desse tio.
Então, de forma inconsciente, a gente vai sendo guiado na vida para encontrar respostas e caminhos que vão ajudar destinos do passado. Porém, quando o nosso essa missão, né? Quando essa vontade de fazer algo tá enviesada, tá com esse... Eu gosto até de pegar esse... Tá emaranhadinha, tem um novelinho ali inconsciente, que é o ponto cego. O que acontece? Aquele negócio, ele até vai para frente, mas muitas vezes tem travas, tem questões que vão acontecendo no meio do caminho. Por quê? Porque a intenção, ela não foi ajustada. Eu atendo muitas pediatras, eu te contei, né? Muitas pediatras mesmo, até porque veio através de indicação de algumas clientes. E aí, 75%, não vou falar 90%, porque daí também fica muito chato falar 90%, mas 75% das minhas pediatras teve história de alguém que morreu no parto, de alguma mãe que morreu no parto, ou partos muito difíceis, separações muito bruscas, abandono, etc. Ou até doenças não diagnosticadas, daí a criança acabou morrendo meses depois de nascer. Sabe aquelas histórias de icterícia, ou morreu afogado, asfixiado, etc. E essa pessoa, inconscientemente, ela vai se tornar pediatra, como se ela fosse virar a justiceira de todas as crianças que tiveram esse problema. Qual que é o problema disso? Aí como que a gente identifica que tem? Paula, como que eu identifico que eu estou emaranhada com alguma coisa do passado e eu preciso ajustar isso para isso virar propósito? O propósito é o quê? É você fazendo aquilo porque você realmente quer. Você já soltou essas amarras, você já soltou esse desejo inconsciente de fazer justiça por alguém que não fez ou por alguma história difícil da família. E aí o seu propósito vai caminhar, te levar para frente de uma forma mais fluida, tá? Como que a gente identifica isso? Por sintomas mesmo. Começa a ter problemas, as minhas pediatras mesmo, muitas não conseguem sair de plano de saúde, de SUS e de... Plantão? E de plantão. Por quê? Porque elas acham que elas vão matar alguém se elas saírem. Sim. Nunca é sobre dinheiro, tá, gente? Vou dar uma dica aqui. Nunca é sobre dinheiro. E às vezes tem questões até de relacionamento de casal, às vezes tem uma justiça em relação ao relacionamento de casal da mãe e do pai. Então, se você quer ter um impulso, uma alavancagem potente na sua vida profissional, empresarial e financeira, a minha sugestão é você buscar um pouco mais de conhecimento da tua história, porque daí você começa a soltar mesmo. Não, pera lá, isso aqui foi a história da minha mãe. Para minha mãe funcionou isso. Para minha mãe, por exemplo, às vezes funcionou. Eu atendo muitas pessoas que a mãe foi extremamente traída e recebeu abuso físico em casa, né? Quando a gente vai olhar profundamente, a gente vê que aquela história foi certa para aquela mãe. Sim. Porque era o que aquela, de alguma forma, é o que estava ali no caminho dela, não sabia fazer diferente. Então, para ela, funcionou, quando eu digo aspas, lembra? Inconscientemente tinha um propósito. A gente tem ganhos secundários em ficar na dor, a gente tem ganhos secundários em repetir padrão, né? Então, quando a gente entende isso, aí ao invés de você olhar para tua mãe e falar, meu Deus, eu quero fazer justiça pela minha mãe, eu quero odiar meu pai. Bert Hellinger, autor, vou falar até baixinho aqui, ó. Bert Hellinger, autor das Constelações Familiares, ele diz que com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Então, arrepiei, fica a dica. É melhor você parar de se meter na história do passado dos seus pais e olhar para frente. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda. Total. Para fazer é uma visão de milímetros desse óculos, entendeu? São pequenos ajustes que levam essa pessoa para um lugar muito mais distante, né? Aí você tava olhando para trás, agora você vai olhar para frente. Aí pai e mãe, que antes era uma dor, vira uma força. A sua história, que antes era uma dor, vira uma força, vira um impulso, vira um recurso. E aí o que você vai fazer? Eu falo muito para as minhas alunas, né, da mentoria Enriquecimento Sistêmico. Falo, qual a diferença de empresária e empreendedor? Vocês sabem? Não. Não? Vamos pensar comigo. O empresário, na minha cabeça, ele de fato tem uma empresa. Tá. E consegue. O empreendedor, normalmente, ele, na minha concepção, é um cara que tá começando. É um cara que ele ainda não tem um negócio tão bem estruturado quanto de um empresário. Acho que seria isso. Tá. Talvez o empreendedor, ele tá num projeto muito novo. Eu acho que é muito mais a tua resposta, né? Tá querendo copiar quantas palavras. Não, copiar é uma palavra. Me inspirar. Modelar. Modelar. Nada se copia, tudo se modela. Tudo se modela. Qual que é a diferença, Paulo? Na verdade, primeiro que empreendedor todos somos, né? Porque empreendedor são pessoas que criam soluções para dores. Então, quem é CLT é empreendedor, quem não trabalha é empreendedor, porque o tempo inteiro nós estamos criando soluções. Então, empreender é criar soluções, tá?
empreendedor com CNPJ se torna empresário, pelo menos no Brasil, não sei se fora do Brasil é assim. Mas ser empresário e empresária é diferente, porque para ser empresário e empresária, aí é você entrar... Eu, por exemplo, vim para o Gerações por quê? Porque eu estou profissionalizando a minha operação e eu estou assumindo meu lugar de empresária, porque antes eu era uma técnica especialista maravilhosa, que, na verdade, não tinha essa gestão do todo. Né? Então, empresários e empresárias vão fazer a gestão do todo. Tá? Então, o que acontece? Se você está emaranhado, se você está cheio de crença limitante, se você está olhando para trás, se você não encontra o seu poder na sua história, você vai resolver vários problemas, mas você não vai encontrar aquela coisa que é a tua fala única. E aí vou dar uma última frase aqui nessa linha de raciocínio que eu amo de paixão, que para mim o segredo do sucesso é ter bons olhos. Nossa, isso é forte. Benignidade. Eu lembro quando eu li Os Frutos do Espírito Santo pela primeira vez, e aí alguém falou para mim o que era benignidade, eu falei, cara, é isso. Porque se eu tenho a capacidade de olhar para dor, para falência, para um monte de questões que todo mundo passa, e criar disso um produto, uma solução que vai servir inúmeras pessoas, inúmeras famílias, não é muito grandioso? Se eu não tivesse me endividado, se eu não tivesse tido todos os problemas que eu tive, se eu não tivesse falido, etc., eu não ajudaria tantas pessoas e agora vim aqui, inclusive, para potencializar isso e ajudar mais pessoas. Entende? Então, e eu vejo quanto a tua dor, ela vai salvar outras pessoas, né? E é engraçado porque há coisas nas nossas vidas que vêm e acontecem que são ruins, mas a gente consegue extrair o melhor daquilo ali e derramar sobre a vida de outros para proteger aqueles que não viveram e para diminuir os danos daqueles que estão vivendo. E até uma pergunta pouco polêmica, mas por que hoje, no seu segmento, algumas pessoas ainda têm uma certa resistência, principalmente a galera que é cristão, não, isso aí não pode, não pode. Eu queria entender por que, primeiro, as pessoas têm esse olhar e, de fato, para que você possa explicar, até mesmo para ser uma quebra de crença de muita gente que, às vezes, está achando legal a conversa, mas ela, não, aí isso daí eu já não vou, é legal, mas não quero. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Maravilhoso. Então, psicóloga, eu sou consultora empresarial também, de formação, fiz pós-graduação nisso, fiz várias outras formações no meio da vida, e qual foi a abordagem que mudou a minha vida? Foi a constelação familiar, porque através da constelação familiar eu consegui entender um monte de coisa que eu não entendia, inclusive que me fazia repetir tantos padrões, né, e ter tantas travas. Só que eu tinha recém me convertido, como eu contei pra vocês, e à primeira vista eu falei, esse negócio não é de Deus, de verdade. Eu cheguei a achar que era do Satanás, literalmente. Falei, minha nossa, o que tá acontecendo aqui? Quando eu fui estudar e fui buscar mais informações, olha que interessante. O autor das constelações familiares, que é o Bert Hellinger, um alemão, que inclusive veio trazer muita cura. Falo que a Alemanha está trazendo vários processos terapêuticos novos para o planeta. Eu acho que em compensação de tanta dor que eles causaram também, né? É muito legal isso. E ele foi padre durante 18 anos. E ele percebeu que existem 3 leis, que é a ordem, pertencimento e equilíbrio, que esse daria um podcast no futuro não muito distante sobre isso, e que essas leis, elas são leis naturais da vida. E quando eu fui entender um pouco mais a fundo, inclusive quando eu fui fazer a minha formação de constelação, eu fui numa escola onde os professores são pastores. Que demais. E que eles fazem constelação numa igreja, lá em Florianópolis, toda a primeira ou segunda sexta-feira do mês, gratuitamente para ajudar a população. Né, para ajudar as pessoas a entender um pouco melhor esses padrões aí, essas questões que são travas que estão na nossa memória celular, no nosso inconsciente. Comecei a estudar mais e olha que interessante isso. Tem uma palavra que é a base da constelação familiar, que é a fenomenologia. E a fenomenologia, ela é da psicologia da Gestalt, ela é da psicologia fenomenológica, enfim, a gente tem várias abordagens dentro da psicologia que utilizam a fenomenologia como base. E a fenomenologia é olhar os fenômenos sem julgamento e apenas organizar o pensamento. E quem faz isso? Quem fez isso? Vou dar uma dica para vocês. Existiu um momento onde um cego chegou para Jesus e disse que queria ajuda. Sim. Jesus que poderia falar para ele assim, queridinho, tá aqui, ó, volte a ver, não podia? Podia. Ele tinha esse poder, não tinha? Sim. Mas o que Jesus fez? O que queres que eu te faça, meu querido? Conta aí para mim. Porque às vezes ele queria uma namorada, às vezes ele queria um emprego. Quem falou que ele queria voltar a ver? Sim. Entendeu? Ótimo. Aí o cego falou, eu quero voltar a ver.
Então Jesus falou: ah, beleza, então vamos lá, vou fazer um passo a passo aqui com você. Vou cuspir no chão, formar uma meleca, e se você tiver nojinho, não vai rolar. Vamos botar a meleca no olho? Vamos! Ótimo. Tic, 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 tic. Excelente. Você tem água na tua casa? Eu já criando logo com um contexto aqui. Mas você não vai lavar na tua casa. Você vai descer 3.000 degraus sem corrimão e vai lá no tanque de Siloé lavar o teu olho. Aí eu imagino de verdade que o cego no primeiro degrau ele já deve ter voltado a ver e nem percebeu. Por quê? Porque ele estava muito sedento, ele estava muito convicto e ele estava muito crente de que Jesus ia fazer aquilo para ele. Não, e é tão louco pensar, porque quando eu fui para Israel, eu visitei o tanque de Betesda, que é onde vem aquele milagre da lepra, enfim, e ele é fundo. E aí eu fico pensando que cada vez que aquela pessoa desceu e subiu, Gente. foi uma escolha. Descer. Então, eu pensando assim, eu não sei como é exatamente o tanque de Siloé, mas pensando nesse olhar, desce e sobe, né? Então vem nesse lugar Sim. de fé mesmo. E aí, então, quando ele volta, ele quer, né, falar para Jesus, tal. E aí, o que Jesus fala para ele? Jesus falou alguma vez na Bíblia, eu te curei? Não. A tua fé. A tua fé te curou, É a o que tua eu fé te salvou. Isso é constelação. A constelação, na verdade, é a postura de Jesus. Tanto é que eu estudo sobre ordens da ajuda, que a gente chama ordens da ajuda, é eu me manter no meu lugar para ajudar o outro. Eu estudo no livro Milagres de Jesus. E no Novo Testamento. Que lindo. Porque é uma postura, entendeu? Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque, na verdade, a constelação, ela trouxe pra gente essa forma de enxergar, né? Por exemplo, quando a gente fala de pai e mãe, que a gente tem que honrar pai e mãe, vivendo muito bem, sendo feliz e próspero, fazendo diferente, melhor e maior do que eles, porque senão a gente não está evoluindo. Sim. E quem falou isso na Bíblia? Entendeu? Deixai a tua parentela. Sim. Então vem toda uma Honrar pai e estrutura por mãe. trás, né? Entende? Então, assim, para quem tem dúvida, e assim, de qualquer maneira, a constelação ela não é religiosa, mas a base filosófica dela vem Sim. da Bíblia e vem do cristianismo. Entendeu? Claro que nós temos diversos tipos de profissional. Eu acredito que em todas as áreas temos profissionais Não tem nada a bons, ver uma coisa com a ruins, outra, gente que né? mistura as coisas, etc, né? E pessoas que, inclusive, tanto é que quando as pessoas falam assim pra mim, você é psicóloga, então eu vou em você, porque você vai saber o que fazer se eu tiver uma crise, se eu me perder, se Porque eu não é só souber fazer, o né, que Paulinha? pensar. Você tá entrando Não. numa seara ali que é muito mais profunda. E, infelizmente, em todos os mercados, em todas as profissões, nós temos pessoas, né? Boas e ruins. E, assim, hoje em dia tem curso de constelação de um final de semana, online, que a pessoa sai com Com certificado de constelador. Isso certificado é e vai perigoso. constelar, entendeu? E eu, particularmente, assim, eu acho muito Bem profundo. perigoso. Né? E Mas vai- também acredito que cada pessoa vai encontrar o profissional certo para si em qualquer área, tá? Então, não acho que é ruim alguém entrar numa situação como essa. Porque, na verdade, é o que aquela pessoa precisava passar também, no Naquela meu ponto de estação, vista, naquela entendeu? hora da vida. E faz No parte. nível de consciência que ela tinha e tudo mais, né? Eu mesma já fui uma profissional, com certeza, em algum momento irresponsável também. Tudo. E a Eu tenho gente vai 12 crescendo anos, né? 12 Nisso. anos. E vai crescendo. Paulinha, a gente tá indo pra reta final. Tá. E eu queria muito ouvir A você. gente não vai ficar até meia-noite aqui? Podia, né? Você sabe que o Thiago Negro fez um podcast assim, a gente voltou do Rio de Janeiro ouvindo. 6 horas de podcast. Que Pode falar, adorei. Mas era Muito bom. sobre a história de Jesus. Muito boa. Mas você tá entendendo. Manda pra Mas mim depois que eu quero ver. A gente voltou um ano novo na ida e na volta ouvindo esse podcast. arqueólogo. Foi muito bom. Eu vi e falava, meu Deus do céu. Massa. Muito, muito, muito bom. Tanto que são 6 horas de episódio e já tem, sei lá, 5 milhões de visualizações. Foi um dos mais ouvidos, né? É. Muito bom. Queria muito pedir pra você, nesse lugar de a constelação individual, ela impacta no CNPJ, né? Perfeito. Do Então, se CPF você, pro o CNPJ, né? CNPJ e o CPF são interligados. Totalmente. E não importa quem esteja na empresa. Pode ser o júnior da empresa ou o diretor de operações, sei lá, o CEO. Então, se você pudesse dar uma frase final para empresas, para o time de RH, o que você daria como dica para esse pessoal? Que cada ser é único, que estudar sobre pessoas é importante para o bem geral da nação, do planeta e não só da empresa, inclusive. E que quando você vê um sintoma recorrente, seja no comportamento pessoal, individual, seja nos resultados, que você procure encontrar, fazer perguntas para entender mais abaixo do óbvio. Porque o óbvio
ele é só a pontinha do iceberg. Sim. Abaixo dessa pontinha do iceberg, que é comportamento e resultado, nós temos crenças, nós temos coisas inconscientes, nós temos memória celular, nós temos tantas outras camadas. Claro que numa empresa de milhares de funcionários, você não vai fazer uma constelação por cada um, por exemplo, mas pode ser feito um treinamento que é para olhar como um todo, né? Tem várias coisas que podem ser feitas, mas se eu fosse, né, se pedir uma frase, eu já me empolguei aqui, só a Paula imagina. sendo Paula. Mas se eu fosse deixar assim Uma dica, uma dica, um frase. pensamento, existem coisas abaixo da superfície que, se você olhar, vai deixar a sua vida mais fácil, a vida da sua empresa mais fácil. Isso vai reverberar não só nos seus resultados, mas no planeta como um todo. Paulinha, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Paula Cassanho, eu tô com o aparelho e falei Cassanho. Tá? Paula Cassanho Vaz, eu tenho Vaz ainda nas redes sociais, tá? Paula Cassanho Vaz, tanto no YouTube quanto no Instagram. E pode me chamar lá que eu ainda respondo pessoalmente no É a direct. Paulinha que faz tudo isso. Então, assim, ó, vamos resumir uma coisa bem legal aqui. Lembre-se dos formulários. O passado, o presente, o futuro. Faz essa rodada e aí depois você vai receber esse diagnóstico. Então, é uma coisa muito interessante para você conseguir viver. Se você hoje está numa estação de vida que precisa de uma direção, a Paulinha tem uma série de produtos que pode te ajudar. E mais do que isso, hoje a gente tem uma riqueza, que é o Instagram. E o Instagram da Paulinha é um Instagram muito rico de conteúdo, é uma coisa que a gente gosta de assistir. Então, eu quero te dar essa dica. Só de você bater ali meia hora do seu dia olhando todos os conteúdos, você vai conseguir enriquecer a sua mente. E eu tenho uma frase que minha mãe me dizia que é muito isso. Lari, podem te roubar tudo, mas não roubam o nosso conhecimento. E a gente precisa se conhecer. Então, muito do que ela falou aqui, existem ações que você tem que são muito atrás, há muitas gerações que acontecem e você ainda nem sabe o porquê. Então, às vezes, você tá num ciclo, num padrão, muito do que ela falou, e você não entende como sair ou como realmente prosperar. Então, esse enriquecimento, e não só no que diz respeito à nossa conta bancária, mas o enriquecimento nas outras áreas da nossa vida, vem nesse lugar do autoconhecimento, e eu sei que a constelação familiar nos traz esse conhecimento próprio, Sim. e vale muito a pena. Então, se você ficou até aqui, é porque você gostou desse conteúdo e vale muito a pena você compartilhar. Queremos pedir para você deixar uma curtida nesse vídeo, porque assim você consegue fortalecer esse canal. E aí também é muito importante você se inscrever nesse canal. O Instagram da Paulinha vai estar aqui embaixo, então clica lá, fala com ela. Também o que ela tinha falado do formulário, nós vamos disponibilizar aqui no link abaixo. Então é só você clicar para você poder preencher esse formulário. E assim, muito feliz. Muito feliz. Aprendemos demais com você. Toda vez que a gente bate papo com a Paulinha, acontece isso. Nossa, muito. E é legal porque é um assunto que pra mim é super desconhecido. Sim. É uma área que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. E eu gosto muito de aprender coisas novas e aprendi muito com você. Tá bom, Paulinha? Muito obrigado. Sim. Adorei esse podcast. E assim, é só o início. Tem muita coisa, tem muitos episódios, o pessoal vai adorar. Tamo junto. Muito bom. Enriquecimento sistêmico, então, é para o todo. Nosso É propósito aqui é evoluir, enriquecer e transbordar. Ai, coisa linda. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada!